Tudo é cloud. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite e boa tarde para você que estiver assistindo isso no YouTube depois. Você está no Bate-Papo Mayhem. A ideia desses bate-papos é que, como vocês devem ter descoberto, isso aí vai estar entrando mais ou menos em setembro. Eu espero que a gente ainda não esteja no meio da quarentena, mas saindo da quarentena, mas a gente está gravando isso aqui em julho e a gente está preso em casa. Então esse ano não ia ter simpósio de hermetismo. E a gente resolveu chamar a galera que participa do simpósio de hermetismo para a gente gravar esses bate-papos de hermetismo e de conhecimentos das diversas áreas. E hoje eu chamei um especialista em magia do caos e o criador de um dos servidores que provavelmente você já deve ter usado, ou se não usou, já deve ter ouvido falar. Então, Rodrigo Vignoli, seja muito bem-vindo, meu irmão. Como é que você está? Opa, tudo ótimo, Marcelo. Eu quero agradecer aí pelo convite, pela participação. Bom momento para todo mundo que está ouvindo. Cara, um prazer participar e maravilhoso essa iniciativa sua e do pessoal do Projeto Mayhem. Muito incrível. Então vamos começar para a primeira pergunta. Então, quem é você? Você se apresenta para a galera e como é que você chegou na magia? Legal. Bom, Marcelo, eu sou uma pessoa criada assim, família comum, católica, não praticante, nunca tive muita religiosidade dentro do meu lar, mas ali aos 19 anos de idade, no meu primeiro emprego, um amigo virou para mim e me perguntou se eu acreditava em magia. E aquele típico adolescente cético, mas que nunca pesquisou nada de misticismo nem de magia mais a fundo, falei: você está brincando com a minha cara? Alguma pergunta, né, retórica? E ele falou: não, eu tenho uma coisa para te apresentar. E ele me apresentou um livrinho chamado Caos Instantâneo do Phil Hine. E eu li aquilo dali, ele apresentava um pouco de técnica de sigilização, e foi quando eu tive o meu primeiro teste e falei: gente, que absurdo, essa coincidência é muito estranha. Então eu comecei na magia do caos aos 19 anos de idade e fui me aprofundar em outras linhas de magia, foi inclusive com você, nos cursos de cabala, de astrologia, de tarô hermética, né? E a partir dali eu fui me especializar em terapias energéticas. Então fui fazer formação em Reiki, fui estudar cura prânica, fui estudar várias outras técnicas e também acabei entrando na Telema, né, na Santa Ordem. Bom, hoje eu tenho um canal no YouTube, às vezes eu posto alguns vídeos. Eu toquei por 3 anos o Vortex Caoscast, um podcast também de magia do caos, de ocultismo em geral, e é isso, assim. Nesse meio tempo a gente tem aí a criação do Abralas, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, mas essa é mais ou menos a minha trajetória, Marcelo. Tem uns 10, 12 anos que eu estudo magia de uma forma mais intensa. Aí a grande pergunta que não quero calar é: o que é magia do caos? Né? Qual que é a diferença de magia do caos para magia hermética? Explica Legal. aí um pouquinho para a galera. Cara, vocês já tiveram aqui a palestra do Luiz Z, né, que é um cara super bacana. E ele define magia como... Deixa eu mostrar aqui. Ele define magia do caos não como um metasistema. E eu tenho, assim, um pouco a discordar dele. Eu acho que a magia do caos pode ser definida também, sim, como um metasistema. O que é um metasistema? Né? É um sistema que ele é capaz de organizar outros sistemas, outras lógicas, outras linhas de pensamento. Então, eu entendo, assim, que a linha da magia do caos, ela se desenvolve muito nessa pegada do pós-modernismo, né? Esse conceito de literatura e de artes, que ela surge ali nos últimos 2 décadas do século XX, e que vai falar muito de um estilo de uma liberdade formal, de ser eclético, de lidar muito com a imaginação, né? Então a magia do caos, ela não é tão apegada à forma, a dogmas, é um estilo mais livre de pensar e de fazer mágico, o que não quer dizer, no entanto, que seja algo
desorganizado, desordenado ou feito para os cocos, né? A gente tem assim muitos praticantes de magia do caos que têm um sistema próprio bem desenvolvido e muitas pessoas que entram na magia do caos e aquilo dali abre as perspectivas das pessoas para que elas tenham novas visões, às vezes, da própria prática, às vezes da própria técnica, da própria vivência e linha de estudos. Então, eu falo que a magia do caos, talvez ela seja um gerador de aleatoriedade em que é possível explorar outras perspectivas acerca das nossas próprias referências internas, mentais, emocionais, do fazer mágico, e assim a gente conseguir ampliar as nossas possibilidades. E por que você acha que ela se popularizou agora? Você acha que tem a ver com a internet? Me fala um pouquinho da tua experiência com o Vortex e com essa popularização da magia do caos e não outra magia. Por que você acha que ela está tão popular? Tá, legal. Olha, Marcelo, em 2015, há 5 anos atrás, a gente tinha o Facebook aí no auge dele e a maior comunidade de magia do caos era a Caos Brasil e a gente tinha 3 mil membros. Hoje ela está na casa dos 18 mil membros, quer dizer, em 5 anos a gente teve um aumento de mais de 15 mil pessoas. E esse aumento ele não foi regular, né? Ele foi um boom que se deu de 2, 3 anos para cá. Que é também ali a época que o Vortex, que a gente começou esse projeto. E o Vortex ele não tem nada a ver com a popularização especificamente da magia do caos. Eu entendo assim que as pessoas elas começaram a descobrir que muitas das referências do cultura pop, né, do que o Grant Morrison, Alan Moore escrevia nas HQs, as séries de Hollywood que se baseavam nessas referências místicas, né, os filmes que apresentavam a magia como algo um pouco mais palatável e não tão misticoide, não tão averso à realidade científica, de uma certa forma a internet tornou aquilo dali mais possível, né? A gente conseguiu discutir isso de uma forma um pouco mais séria, né? A gente tinha trabalhos de pessoas dentro da academia sendo discutido isso. E aí, bom, o Vortex, ele foi um podcast assim, extremamente despretensioso, mas que ele foi alcançando algumas pessoas que formou uma filosofia muito parecida. Então, eu vejo assim que hoje a gente não tem tanto aquele empecilho do ceticismo sendo impregnado culturalmente, né? As pessoas elas chegam na internet, elas descobrem que existem essas linhas de magia, e a magia do caos é muito acessível por causa disso. E elas vão testar, e quando elas obtêm resultado, elas não têm que lidar com uma crença fixa de que as coisas não funcionam, ou de que aquilo dali é história infantil, ou de que né, uma mera alucinação, ou abstração da mente. Então, eu entendo assim que a gente tem uma geração que está chegando aí, que são pessoas que elas têm uma vontade de conhecer mais, de experimentar coisas diferentes, e a magia do caos, de uma certa forma, ela é muito acessível. Isso tem as suas vantagens, né, de ser uma introdução ao estudo da magia e do ocultismo, mas tem as suas desvantagens de ser... eu não sei se eu posso fazer essa diferenciação aqui, de ser meramente feitiçaria e não um caminho iniciático, né, um caminho de desenvolvimento espiritual e magístico, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter ao pensar de magia do caos nesse âmbito contemporâneo, sabe? A gente vai entrar depois nessa pegada da feitiçaria versus caminho iniciático. Legal. Você tem fórmulas prontas ao mesmo tempo e você tem aquela seu próprio desarrolar do descobrimento do teu caminho iniciático, né? Mas eu vou seguir um pouquinho no roteiro, eu estou anotando, depois a gente volta nisso, né? Você perguntou assim, o que seriam os servidores? E aproveita para falar o que eles têm a ver um pouquinho com essa parte de feitiçaria. Tá, beleza. Tá. Então, o que são os servidores? A gente fala que
existe aí essa técnica que ela é proveniente do budismo tibetano, né, da criação de tulpas, embora não seja a mesma coisa, né, em que o feiticeiro ou o magista ele formulava um ente, tal como um golem, talvez, né, embora a metodologia de criação de um golem seja muito específica e esteja muito impregnada dentro de uma cultura específica, mas a gente tem aí essa formulação de um ente artificial que ele vai conter uma intenção. Então a gente usa muito esse verbo, né, programar um servidor. Então um servidor ele é algo que ele é um intento puro, direcionado para alguma finalidade. E esse intento, ele é originário do magista que o programou, ou do grupo de pessoas magistas, né? Mas eventualmente essa técnica ela é tradicionalmente pensada por uma pessoa especificamente. Então, quando a gente fala de formas de pensamento, a gente está falando de como que o poder mental de uma pessoa, ao ser fixado e modulado de forma contínua, é capaz de criar uma espécie de matéria astral, e essa matéria ela é capaz de influenciar as coisas ao redor. Então, esse pensamento, quando ele não é feito por um magista, quando ele é feito por uma pessoa comum, né, vamos dizer, um profano, e ele tem pensamentos viciosos, aquilo dali vai estar impregnado no campo áurico da pessoa. Um vidente ele é capaz de enxergar, né, essas marcas desses pensamentos e às vezes até ler e falar em voz alta para a pessoa o que ele está sentindo e tudo. A forma pensamento, quando ela é manipulada por um magista, é justamente a capacidade dele de compor essa matéria inorgânica e dar um molde para ela, tanto um molde físico quanto um molde de características, dar cheiro, sabor e também definir uma forma de alimentação daquilo dali. Então, em essência, todo servidor que é astral, ou seja, ele é composto dessa matéria mental, ele pode sim ser alimentado por matéria mental, né? Então, assim, aquilo que é dito hoje de que o servidor tal, a forma de você alimentar ele é com vela, ou a forma de você alimentar ele é com uma oração, etc e tal, beleza. Isso está, de alguma forma, dentro da formalidade daqueles seres, daquelas consciências que estão sendo acessadas. Mas, se você é um magista, você tem um magnetismo pessoal, você tem a sua télema, e você consegue projetar ela no contato com aquele ser, você consegue sim alimentar por meio da sua vontade. Às vezes não é a forma que ela é ou mais saudável ou mais eficiente. Mas tudo isso para dizer então que esses servidores eles vão sempre obedecer a um princípio fixo, né? Aquela linha em que eles foram programados. Então um servidor ele não sai da intenção, é tipo um código de programação. Você tem a linha principal e você vai escrevendo os detalhes depois. O servidor ele vai obedecer esse intento original. O intento é a vida dele. Então a gente tende a pensar esses servidores como algo orgânico ou às vezes algo autônomo quando não o são. Né? Eles são, às vezes eles são parte do magista, ou quando eles se popularizam e ganham muito poder, eles podem se tornar algo que já não interfere diretamente na energia do criador, mas que são uma egrégora por si só. Ela não é autônoma para tomar decisão, não tem livre-arbítrio, né? Mas é uma forma de pensamento condensada. Aí nesse ponto você acha que aqueles rituais de grimórios medievais, de feitiçaria, eles eram servidores contra o nome? Você diz, por exemplo, sei lá, Goécia? As fórmulas mesmo de São Cipriano, que você tinha que fazer um ritual para conseguir um resultado, nesse sentido? Cara, eu acho que é um paralelo interessante da gente pensar que um ritual, quando ele é repetido muitas vezes e ele é publicado em diversos livros, é claro que aquilo dali vai ganhar uma egrégora própria, né? Aquele ritual, ele cria um bolsão de energia próprio que ele vai ser acessado. A diferença do servidor é que o servidor ele foi programado para ele ser dinâmico, né? Para que você, de alguma forma, possa conversar com ele, para que você tenha ali uma espécie de consciência autônoma. Então,
se os feitiços dos grimórios, eles fossem de alguma forma um atalho no seu teclado para você fazer alguma coisa no seu computador, os servidores eles seriam tipo inteligências artificiais que respondem às suas dúvidas e que te dão auxílio. Então ela é a abinha ali no Ctrl F, sei lá, que você vai perguntar, quero encontrar o vídeo tal, e ele vai te responder, tipo uma Siri. Essas correlações que você faz são fantásticas, porque o pessoal que está assistindo a gente geralmente pega os livros antigos, né? O Crowley, John Fortune, até o Sperry e tal. Mano, não tinha computador na época desses caras. Quando eles faziam um bagulho e funcionava, o cara não tinha nem com o que comparar. Eu acho que a vantagem que a gente está tendo aqui no século XXI com o computador é justamente isso que você acabou de falar. Você poder falar, pô, o feitiço ali é uma tecla de atalho da realidade. E o outro já é uma inteligência artificial, né, nesse sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. A parte da psique ou uma realidade autônoma? Os servidores eles estão dentro ou fora? Essa é uma coisa engraçada porque eu vivo escutando e fazendo ela para o pessoal da Umbanda. Mas no caso de um servidor, como é que você enxerga isso daí? Nossa, essa pergunta ela é capciosa, porque, vamos aí, né? Assim, se a gente está falando de magia do caos, a gente tem uma linha, uma visão que ela se popularizou aí desde a publicação do livro do Goetia, do Aleister Crowley, quando ele manda para a gráfica e ele faz a introdução desse livro dizendo que aqueles daimons, eles seriam partes do inconsciente humano. E ele faz essa declaração justamente para tornar aquele livro de alguma forma mais acessível para os leitores, né? A gente tem essa popularização disso que a gente chama de paradigma psicológico, né? Que é a interpretação dessas consciências meramente como partes da psique humana. E aí, quando a gente chega no tópico da magia do caos especificamente de servidores, essa teoria ela não está errada, né? Porque se a gente está falando de matéria mental, a gente não está falando de uma entidade, a gente não está falando ali de uma intervenção de consciências externas que vão obedecer hierarquias ou já vão ter algum tipo de encarnação prévia àquele contato do magista, né? A gente está falando de algo que ele foi modulado e que ele foi formado pelo magista. Então, de alguma forma, esses servidores todos eles fazem parte da psique. E aí, Marcelo, tem aquela questão de que, beleza, eu sou um magista do caos, eu formulei um servidor e eu decidi torná-lo público. E isso tem uma série de implicações, porque se eu não tenho consciência energética de como que as minhas projeções me afetam e como que as outras pessoas lidam com as minhas projeções, é a mesma coisa de eu postar um vídeo meu que vá ser muito ruim para minha imagem, para minha reputação e largar na internet e deixar aquilo dali. Aquilo dali vai estar afetando a minha energia diretamente. Então, um servidor ele pode ser independente do magista num determinado momento em que ele se torna uma egrégora sólida e formada, né? A gente... Vamos pegar, por exemplo, o Projeto Mayhem e o TDC, né? Um site que tem anos a fio e que ele já tem uma proposta delineada. Você pode eventualmente sair e botar na mão de uma outra pessoa que seja tão séria quanto o trabalho que você toca, e aquela egrégora ela vai se manter em linhas gerais, mesmo que a editoria ela mude e mudem os textos. Um servidor é a mesma coisa. Então, a partir do momento que ele se torna, de uma certa forma, uma egrégora, ele tem uma existência autônoma, mas não como consciência. Né? Não é algo que vai criar vida própria e que vai ter livre-arbítrio para agir. É meramente uma programação se estendendo de uma forma automática. Isso que você está falando é mais ou menos, dá para usar para os daemons do Legemeton, né? Lemugeton. O próprio 40 servidores, né? Tem alguém, o Celso fez uma pergunta aí sobre os 40 servidores, ele vai falar, mas daqui a pouco. Eu ia perguntar assim, primeiro, antes disso, para o leigo, o que seria um servidor coletivo? Você deu uma pincelada aí, mas dá uma aprofundada a mais. Beleza.
Beleza. Bom, então, se o servidor individual ele é formado pelo magista para cumprir algum tipo de intenção imediata, então, sei lá, eu quero passar no vestibular e aí eu tenho a minha disciplina para estudo, mas eu sinto que eu demoro muito para conseguir me concentrar, eu sinto que às vezes eu tenho muitas distrações e que eu estou perdendo tempo, né? Eu posso criar um servidor que ele vai me ajudar a ser um pouco mais pontual. Então eu faço o processo de alimentação dele ali, eu posso definir ele, pode ser uma oração, ou pode ser eu pegar na minha caneta da sorte e esfregar ela, enfim, algum tipo de ativação, e isso vai gerar esse programinha que ele é mental e ele também é energético, é importante da gente colocar isso em voga, e que ele vai me trazer, vai me preparar para aquele ritual do estudo. Esse servidor, ele é pessoal, é algo de trabalho específico meu, ele é um auxiliar, né? O nome ele é muito específico, servir, né? Então ele te dá uma capacidade de complementação das suas habilidades naturais, ou ele te ajuda a desenvolver novas habilidades, né? Às vezes ele te ajuda a acessar inclusive o inconsciente coletivo ou outras fontes que elas não estão acessíveis materialmente para você, mas que para você possa desenvolver aquilo em você. Um servidor coletivo é algo que um magista decidiu pegar essa intenção e falar assim, olha, essa intenção ela é padrão, tem outras pessoas que têm essa mesma necessidade que a minha, ou então eu peguei algo muito específico e que ele pode servir para muitas outras pessoas, e eu vou disponibilizar isso aqui para um grupo de pessoas. Então, isso pode ser coletivo dentro de um grupo, eu posso ter, sei lá, uma ordem iniciática, um coven, uma loja maçônica, em que a gente decide fazer um servidor que ele vai ajudar a filtrar os membros que vão chegar. Então, a pessoa chegou ali e ela passou por todos os testes intelectuais, ela é muito carismática, etc e tal, mas aí o servidor ele pode apitar ali na cabeça do membro por meio de uma intuição, um insight, falar assim, olha, tem que investigar a vida do cara nesse sentido aqui, porque ele está escondendo alguma coisa. E aí, essa intuição, esse insight, ele é capaz de provocar no grupo, às vezes na pessoa mais sensível, às vezes na pessoa que tem o poder para executar aquela ação, é algo que é necessário. Então, é um servidor mais fechado, ou você pode abrir ele para todo mundo, né? Que é o caso do Fotamecos, que é o servidor coletivo, a meu ver, o mais popular e um dos mais legais, que eu acho assim, incrível a atuação dele, e que se popularizou e, né, muito antes dessa era de informação que a gente tem, de internet e tudo. Então, assim, é um servidor que é um open source, né? É algo que está ali aberto para todo mundo usar, mas que ninguém consegue interferir na programação dele justamente porque ele já é uma egrégora formada. Esse Fotamecos é um dos meus favoritos, eu já abusei tanto dele. Já vai estar com a minha continha lá. Mas a vantagem dele é que ele estica e dilata e também comprime. Então você pode, um pessoal faz de um jeito para ganhar mais tempo e outro pessoal faz de um jeito para passar o tempo mais rápido. Deixa eu só tô com uma pergunta aqui, assim, o que é um Fotamecos? Tá. Essa é a vantagem do pessoal que está perguntando. Ótimo. Aliás, deixa eu só interromper, que a gente começou a falar, mas a gente já está com mais de 50 pessoas. Se vocês estiverem com alguma dúvida, escreve no grupo chat a dúvida que depois eu filtro para o Rodrigo. E uma pergunta era essa, o que é um Fotamecos? Tá. Então, Fotamecos, ele deriva de uma frase. Force time into comprehension, né? Forçar o tempo a comprimir. Né? É um servidor de manipulação de tempo que ele foi popularizado pelo Peter Carroll e pela galera ali da IoT, ali no final da década de 80. E então ele é um experimento de uma, eu vou colocar isso, tá? Eu vou colocar como uma consciência que ele é capaz de te auxiliar a mudar em algumas pessoas a percepção do tempo. Então você pode ativar ele para que, sei lá, o tempo que você está estudando para a faculdade ele passe mais rápido, ou você pode utilizar ele para que o seu tempo de sono, por exemplo, dure muito mais. Então eu estou cansado, eu tenho 2 horas só para dormir até o dia seguinte que eu vou acordar, e aí eu posso ativar ele para eu sentir que aquele sono de 2 horas ele vai ser muito mais revigorante. No entanto, a gente sabe que a magia, ela transpassa
muito a nossa percepção individual. Então a gente tem assim uma série de relatos de casos de pessoas que realmente sentem o tempo se alastrar e falam assim, olha, geralmente eu faço o caminho do meu trabalho até minha casa em 40 minutos, que é o tempo que eu boto um CD do Led Zeppelin para tocar do início até o fim. E aí eu precisava de chegar em casa muito rápido, porque eu tinha uma reunião em casa, e eu botei o meu CD do Led Zeppelin, e na quarta música eu já estava em casa. Só que eu fiz o mesmo trajeto, é o mesmo trânsito. Ele não atua no trânsito, ele atua no tempo. E quando eu vou olhar no meu relógio, realmente não passou o tempo. Mas eu não dirige mais rápido. Então, o que aconteceu? De alguma forma, você teve alguma dobra temporal especial? Eu não vou fazer essa acusação aqui, não sei o que estou falando. Mas estou falando que funciona de certas formas, e existem relatos grandes, né, que causa uma certa estranheza de o que é magia nisso aí? É uma mera percepção mental? Ou de fato acontece algo que é maior do que só a percepção do usuário? Né? Então, o Photamecos é esse servo. E aí tem uma coisa que a gente precisa dizer aí, que foi popularizado de que a própria egrégora do Photamecos, ela ela se autocalibrasse. Então, para você ativar o Photamecos, você desenha ali o sigilo delezinho, é super simples, e aí você faz um pedido, ou faz um intencionamento para o servidor. Que essa palestra ela possa durar um tempo bacana e tal e tudo. E aí ele vai atuar diretamente aquilo dali, e aí existe uma crença de que esse próprio tempo que está passando mais devagar para a gente vai estar passando mais rápido para outras pessoas que estão usando o servidor. Mas isso é meramente para tornar palpável e passível de crença para as pessoas que estão utilizando aquilo dali. Porque você não precisa de justificar como aquela energia está sendo usada. É astral, é uma ferramenta, entende? Então, você não precisa de ter essa troca de energia. Essa calibração ela é automática com o astral. Perfeito. E o Photamecos ele vem de uma época que ele ainda não tinha essa cara dos servidores, né? Sim. Então vamos supor, ele é um programa mais iniciante. Eu tô com umas perguntas, elas têm a ver. Eu vou tentar dividir elas para a gente conseguir colocar. Deixa só eu voltar aqui que a Ana fez. Essa comparação com a internet, o intento colocado no servidor sempre vai existir. Essa informação ela fica ricocheteando, ela pode mudar de finalidade. Aí eu tenho essa outra pergunta e do outro cara fala assim, servidor é seguro para usar? E eu acho que essas duas perguntas, elas meio que elas se juntam numa pergunta só, mas como a gente está tranquilaço de tempo, então vamos responde uma de cada vez. Acho que começa pela, é seguro usar? Cara, os servidores eles são extremamente seguros de serem utilizados. Então, assim, claro que a gente tem aí por fora assim, uma política de medo. Né? Eu, particularmente, odeio qualquer tipo de narrativa apocalíptica ou pessimista de nossa, você tem que tomar cuidado com a magia. Nossa, eu acho que, assim, magia ela é muito de experimentação. Eventualmente, a gente vai fazer algumas cagadas e a gente vai aprender com elas. Né? É claro que a gente tem que ser cauteloso, mas um servidor nada mais é do que um link, tá? Um domínio no astral. Então, da mesma forma que na internet você pode acessar certos sites e se você não tiver com um antivírus seguro, você vai pegar algum vírus ali, um servidor que ele tenha uma intenção duvidosa, e por duvidosa eu quero dizer antiética, ou que de alguma forma vai prejudicar quem quer que seja, aquela energia, com toda certeza, ela pode ser, de alguma forma, maléfica para você. Porque, afinal de contas, se você vai fazer qualquer tipo de magia, de feitiço, de atuação, que vai, de alguma forma, prejudicar alguém ou alguma situação, você está gestando aquela energia dentro de você primeiro. Né? O link que você vai estabelecer, ele precisa de ser algo que esteja na mesma linha. Né? Você vai se alinhar com aquela intenção. Então, servidores são a mesma coisa. Se a intenção não é bem elaborada, ou se ela de alguma forma vai prejudicar alguém que seja,
Você corre o risco, sim, de se prejudicar com aquilo dali. Agora, falar assim, porque a pessoa escondeu no servidor uma segunda intenção, etc e tal. Cara, pode acontecer? Pode, da mesma forma que um malware, né? A gente tem aí os cavalos de Troia, esse tipo de link, etc, aconteça. Mas para isso, tem que ter passado por uma série de barreiras da sua intuição, da vela do seu anjo da guarda, ou do que quer que seja que vai pitar, do seu cachorro que vai dar algum tilt, até o momento de você se sentir mal. E é uma coisa tão pequena, né, assim, comparado, por exemplo, você evocar um daimon, que é algo que tem uma espécie de livre-arbítrio, que pode te punir e te obsediar de fato, que eu acho que os riscos eles são muito pequenos para todo esse terrorismo que foi feito pelas pessoas que chegaram na magia posteriormente e que ficaram naquela de, eu posso ser afetado de alguma forma. Então, eu acho que sim. É 100% seguro? Não, não é 100% seguro. Mas é seguro o suficiente para um iniciante utilizar sem ter maiores problemas. Eu acho que é aí que está a acessibilidade e a funcionalidade de servidores. E aí você acha que a ideia do... Eu tenho uma outra pergunta que ele fala assim, fale dos 40 servidores. E aí eu vou colocar uma outra pergunta em cima, que é, você acha que pelo Tom Keller ter colocado um rostinho para eles e ter organizado de uma forma fácil de você chamar aquele servidor e conversar, foi o que teve essa grande popularidade dos servidores? Em primeiro lugar, o que são os 40 servidores? Tá, beleza. O Tommy Kelly, né, ele é um podcaster também, um magista, e ele tem uma pegada, assim, ele tem uma veia muito católica no trabalho dele. Então ele já tinha um trabalho, assim, com um panteão católico de santos muito grande. E quando ele vai fazer os 40 servidores, né, o que é? É uma egrégora de 40, né, consciências, 40 elementais artificiais diferentes, cada um servindo para uma intenção específica diferente. E cada um com uma forma de alimentação diferente, seja uma cor de vela, ou você rabiscar o sigilo no seu corpo, ou você se imbuir de uma intenção, né? Cada um desses servidores eles vão servir para um propósito específico. E aí ele fez um oráculozinho, um baralhinho de 40 cartas, em que você pode tirar oracularmente algum tipo de solução ou um entendimento de uma situação. Então, eu posso abrir o tarô normal, pego o Rider-Waite ali e tiro a situação, e aí ao invés de eu pegar um conselho, então eu posso tirar uma carta de conselho e eu posso tirar uma carta dos 40 servidores, por exemplo, para dizer assim, qual que seria a energia que seria mais propícia para eu utilizar para a resolução daquela situação. Então, eu tiro ali de dentro a cartinha ali do The Road Opener, né, o abridor de caminhos, e ele vai me ajudar, por exemplo, a resolver a situação do emprego que eu quero chegar ou de alguma porta que eventualmente esteja aberta, né? E o Tommy Kelly, ele viu que isso se formou uma egrégora muito fechadinha. Eu acho que essa ideia de dar a cara para os 40 servidores é muito legal, porque o trabalho de design dele é muito bonito, né? E aquilo dali desperta a imaginação da pessoa. Então, se por um lado a gente não tem ali a questão da visualização do adepto, né, do estudante que ele está entrando em contato com aquela energia dali, aquilo dali torna muito mais acessível para as pessoas entrarem em contato com aquela energia. Porque, vamos lá, um servidor, ele não precisa de ter um sigilo definindo ele, ele não precisa de ter um mantra, ele não precisa de ter uma cara, e até mesmo nenhum nome, você só precisa de uma ideia, ele é uma intenção programada. Agora, no momento que você faz uma ficha de RPG dele e você dá atributos para ele, então você deu uma carinha, você deu ali um sigilo que ele é estético e ele de alguma forma contempla as proporções que a pessoa acha bacana, tudo isso vai tornando aquele link muito mais fácil de ser acessível. Então, às vezes, você só precisa da carta no altar e ela já está sendo ativada, né? Então, da mesma forma que as pessoas fazem pathworking, né, com os arcanos do tarô, de você fazer a meditação, de você entrar naquele arcano e sentir cada uma, né, a rosa branca na mão do louco,
isso também acontece dentro dos 40 servidores, né? Aquele oráculo e toda aquela cara, ela torna aquilo dali muito mais palatável. E eu acho que a popularização ela se dá nesse sentido. É um grimório pós-moderno, acessível, e aí eu vou colocar esse termo, de introdução à magia. Eu não acho que seja uma magia avançada, embora estudantes avançados possam utilizar dessas soluções extremamente rápidas. É um cinto de ferramentas. Eles são senhores, uma ferramenta para iniciantes boas. E por falar em servidor, né? O pessoal que está assistindo não sabe, mas você criou o Abralas, né? Como é que pronuncia? Porque eu já vi Abralas, do processo de criação disso aí. Tá, legal. Bom, eu falo Abralas, mas eu nunca corrigi ninguém e acho que tanto faz, assim. Mas o trabalho com Abralas funcionou assim, Marcelo. Eu já tinha alguns servidores pessoais, já tinha inclusive um servidor público que eu tinha desenvolvido no trabalho, na própria jornada do caos que o Luiz esteve aqui falando. E nesse trabalho da jornada, era pedido para a gente desenvolver um servidor que nos propiciasse em alguma área da nossa vida. E eu desenvolvi um servidor que ele facilitasse o acesso aos sonhos lúcidos e a lembrança dos sonhos. E aquilo dali, né, foi muito bem aceito na comunidade, foi me pedido para que eu disponibilizasse no grupo aberto, né, no grupo de Magia do Caos. E as pessoas começaram a acessar aquilo dali e eu falei, poxa, que legal. Então, isso quer dizer que existe uma demanda que as pessoas nem sabem que ela de fato existe, por algumas ferramentas que elas vão facilitar a vida do estudante, vão propiciar algumas pessoas que são meros estudantes, né, de sofá e que leem e não praticam, a colocar ali a mão na massa e ter resultados que talvez motivem a se dedicar um pouco mais na prática, se dedicar um pouco mais nesse avanço do estudo. E aí, cara, na época, eu estava, acho que estudando na faculdade ainda, e eu pegava 1h30 de trânsito, era uma coisa assim muito absurda, e eu decidi criar esse servidor para mim, né? Abralas como um abridor de caminhos, né? E eu não especifiquei que era só em termos de trânsito, não. A minha funcionalidade ideal era essa, mas eu pensava assim que eventualmente aquilo dali pudesse me auxiliar em, sei lá, filas maiores ou algum tipo de burocracia que eu tivesse alguma dificuldade. E eu comecei a testar o servidor, ele começou a dar muito certo, muito rápido, e até que, mesmo processo, eu joguei num grupo interno, as pessoas usaram, gostaram, e eu comecei a receber relatos de pessoas que falaram assim, olha, eu usei Abralas para conseguir fazer minha vida fluir mais rápido e eu tive uma resposta financeira e material muito grande daquilo dali. E eu falei, cara, que interessante, porque faz todo sentido, né? A abertura de caminhos, de alguma forma, com essa coisa metafórica de abrir as portas. E eu fiz o teste, né? Também para mim. E eu tinha assim, uma série de comissões de venda para receber e na mesma semana o meu chefe me procurou e me pagou tudo que estava atrasado. Eu falei, cara, tá aí, a gente tem aqui uma energia, a gente tem essa ferramenta, ela foi modulada nesse sentido de abertura de caminhos e ela serve muito bem. E aí, Marcelo, muitas pessoas começaram a utilizar e começaram a relatar uma série de sucessos absurdos, seja em trânsito, seja de tipo, ativei o servidor e eu estava numa estrada que eu não conseguia passar porque estava chovendo muito e de repente as nuvens se dissiparam, a chuva parou e eu falei, cara, beleza, tá começando a aparecer coisa de filme. E o servidor, ele começou a se popularizar muito. Muitas pessoas que eu não sabia que eram estudantes de Magia do Caos ou que tinham prática com os servidores começaram a me procurar para me relatar coisas que aconteceram, né, sucessos, né? E eu tinha uma tabela, eu tenho ainda alguns relatos da época, no início, de coisas que elas eram muito impressionantes e que elas tinham acontecido num curto espaço de tempo. Então eu ia
catalogando tudo isso até para ter ali o histórico do servidor. Só que em um determinado momento, as pessoas começaram a fazer agradecimentos públicos. Então, eu gostaria de agradecer a Abralas pela graça alcançada, etc. E tal. E começou a flodar os grupos de magia do caos que a gente estava. O Luiz chegou para mim e falou assim, Rodrigo, será que você podia abrir um grupo específico e direcionar todo esse fluxo de informações para lá, para cuidar só disso, porque o grupo está perdendo esse propósito, ele está virando uma coisa só de agradecimento público, isso não acrescenta em nada para a discussão das pessoas, e eu acho que a gente está se perdendo nesse mar de informações. E eu fiz isso, né? Ali em 2017, a gente criou o grupo do Abralas, que é o mesmo grupo até hoje, Abralas Clavisphere, que ele é para concentrar todos os relatos, dúvidas, etc. E tal. E a partir daí, Marcelo, a egrégora ela começou a crescer muito, porque começaram a chegar pessoas que elas chegavam pelo servidor por meio de sonhos. As pessoas sonhavam com o sigilo ou sonhavam com o servidor, conversavam, acordavam e digitavam. E aí, paralelamente às pessoas, começaram a chegar pessoas em que o Exu do terreiro, o Preto Velho, indicava a ferramenta. E eu comecei a falar assim, gente, eu nunca vi entidade indicando o servidor. Eu nunca vi esse tipo de entidade falando de magia do caos. E não era de um terreiro específico, era de uma série de lugares diferentes. E eu comecei a catalogar isso também, porque eu falei assim, olha, essa egrégora ela já está muito maior do que um mero servidor pessoal que eu tinha criado para atender as minhas necessidades. Então, quando eu comecei essa gestão, eu comecei a entender que aquilo dali tinha tomado uma proporção energética muito maior e que eu precisava fazer manutenção naquela egrégora. E o que isso quer dizer? Né? Pegar as pessoas que estavam usando aquele servidor de alguma forma com alguma intenção que ela não estivesse alinhada com o propósito dele, né, de abertura de caminhos e de propiciar bem-estar para todas as partes envolvidas, e começar a cortar esses links energéticos ao redor. Né? Então, é um trabalho de poda mesmo, como se fosse um jardim que você estivesse esculpindo, né, tomando esse cuidado todo com a egrégora. E aí, cara, recentemente começaram a aparecer algumas pessoas de outros países, né? A gente tem aí uma pessoa super bacana que ela se propôs a traduzir os documentos todos, então começaram a aparecer usuários de outros países, dos Estados Unidos, de Londres, até da França, que vão chegando assim de uma forma espontânea, que eu já não consigo mais mapear e localizar como que aquela pessoa teve acesso à egrégora. Então é mais ou menos isso que é a ideia do Abralas, o que ele foi para o que ele é hoje. Né? Um servidor de abertura de caminhos e de um trabalho, eu vou usar esse termo, de um trabalho de reforma íntima dentro desse trabalho de abertura de caminhos. Tá? Então, ele não é meramente algo que você vai usar pontualmente para abrir um caminho ou facilitar um processo, um projeto que você tenha. Você pode usar ele para isso? Pode. Mas a proposta do servidor é que você consiga, de alguma forma, internalizar toda essa energia, essa intenção e que você ganhe algo no processo. Faz sentido? Faz. Inclusive, ele seria como se fosse um direcionador da sua verdadeira vontade, né? Abrir caminhos no meio, né? Isso. Você tocou num ponto que eu achei sensacional, que é a ideia da entidade estar reconhecendo aí o... Eu vou até te falar uma coisa minha pessoal. Quando eu comecei, sei lá, 20 e poucos anos atrás, eu fazia o RMP todo dia. No escritório, E um belo dia veio uma amiga minha, médium, me visitar, e ela falou assim, pô, você pintou umas estrelinhas na parede? E foi o primeiro momento que eu falei, cara, tem alguma coisa estranha com mágica, que se eu sou louco, ela também é, e mais que eu. Porque se eu pinto a estrelinha, ela enxerga a porra da estrelinha. E agora você está me falando que os servidores e as entidades também se... Eu tive vários exemplos disso daí, mas assim, com os servidores é a primeira pessoa que faz essa narrativa. E eu tenho uma pergunta que é do Rodrigo, do outro Rodrigo, falando, pô, e fala um pouquinho mais disso e como você trabalha com reiki, se você já viu também essa interação de servidores com a energia do reiki. Tá. Cara, a primeira vez que eu tive esse relato de alguém chegando pela egrégora por indicação de entidade foi um moço que ele chegou
o Exu dele se apresentou para ele num sonho e falou do nome do Ábralas e mostrou o sigilo para ele. Eu fiquei muito impressionado, porque assim, beleza, é um sonho, podia não ser o Exu dele, mas ele nunca tinha tido acesso ao sigilo, ele não sabia o que era magia do caos, ele não estava em nenhum tipo de prática de ocultismo, ele não estava em nenhum grupo de Facebook disso, ele tinha a prática religiosa dele, tradicional dentro do terreiro, e ele conheceu magia do caos por meio do Ábralas, que foi apresentado num sonho pelo Exu dele. Eu falei, cara, isso é muito louco, porque assim, beleza, sensibilidade da pessoa, indiscutível, incrível, mas como que isso está se espalhando né, de forma quase que por inconsciente coletivo. Assim. E aí, a gente tem né, um amigo que ele é muito conhecido no meio da internet, assim, divulgando trabalhos de Umbanda e tudo, e ele recebeu muitas mensagens de outras pessoas, inclusive de uma pessoa da França falando que a pessoa trabalhava com Umbanda lá e foi apresentada para Ábralas também por meio né, do Exu dela e tudo. Eu sinto que tem muito essa correlação mais com linha de esquerda. Né? Então, eu já tive um exemplo assim, maravilhoso com um amigo nosso em comum, o JP, que estava num terreiro, ele estava incorporado com o Exu dele, Exu Caveira. O Exu Caveira dele trabalha exclusivamente com desfeitura de demandas e com doença, esse tipo de coisa. E aí eu tava nesse terreiro nesse dia porque era festa de Exu, mas estava como consulente, o amigo do pessoal da casa, mas era consulente. E aí, uma moça, né, que mais conhecida do JP e do Exu dele, precisava de uma magia financeira porque ela precisava de ganhar uma grana muito rápida em uma situação específica. E aí o Exu Caveira mandou me chamar, ó, vai lá e tal. Gente, mas eu não trabalho aqui. Não, vai lá que ele precisa conversar com você. Eu cheguei lá, essa moça estava lá e o Exu Caveira virou e falou assim, ó, isso que você está me pedindo não é da minha especialidade, não é energia que eu trabalho, não é nada disso. Mas o menino aqui apontou para mim e falou, conhece o tipo de energia, a ferramenta que você precisa utilizar para você conseguir exatamente isso que você precisa. Então, você vai sair daqui, eu vou acabar de te dar o passo e tal, você vai conversar com ele e ele vai te passar data, hora e a forma como você vai realizar isso aí. E dito e feito, assim, passou 3 semanas e ela resolveu, e aí ela voltou lá no terreiro para agradecer o Exu Caveira, eu já não estava mais lá, mas enfim, isso foi uma forma, por exemplo, de eu entender como que as entidades elas enxergam essas ferramentas que estão né, no astral e que de alguma forma elas são utilizadas não só por pessoas encarnadas, magistas, etc e tal, mas também por essa fauna do astral, essas entidades que habitam esses planos, essas dimensões e como que elas utilizam aquilo dali que está à disposição, é acessível para todo mundo. Você chegou a ter alguma experiência de reiki, por exemplo, com The Healer? Cara... Gente que teve um afetando o outro, alguma coisa nesse sentido? Olha... Eu, particularmente, Marcelo, nunca tive, mas assim, com The Healer especificamente, não. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas usando Ábralas para fazer o intestino funcionar mais rápido, por exemplo. Mas eu acho que, assim... não é o tipo de uso e tem muito de uma né, uma autossugestão também nesse trabalho. É claro que a energia ela pode funcionar para fluidez. Eu entendo que energia não é algo fixo, não é algo que você bota numa caixinha e você fala ela tem que se comportar dessa forma, etc e tal. Você tem uma ferramenta e ela pode ser utilizada para inúmeros fins diferentes. Alguns são mais adequados e outros nem tanto. Mas... eu nunca tive essa interação com o reiki na cura da pessoa. Agora, tem uma pergunta, Marcelo, que muitas pessoas fazem, que eu posso utilizar a energia do reiki, por exemplo, para energizar um servidor ou para energizar um sigilo? Né? E aí, a minha resposta categórica é não. Por que que não? Porque a energia do reiki ela é uma energia cósmica. Né? E a energia que você usa no fazer mágico é uma energia pessoal. É o seu ki. Né? É a sua energia de projetar intenção. Então não adianta nada você estar canalizando uma energia cósmica que ela é impessoal, se o que você precisa de uma energia de intenção que ela é extremamente pessoal e ela está carregada das suas características para fazer aquilo ali acontecer. Então o reiki ele é talvez excelente para
para reorganização de si e para deixar você num nível vibracional mais elevado, mas a energia que você vai fazer a operação com servidores, com sigilos, na magia em geral, é a sua energia pessoal. Bem fechada, né? Eu tô com umas perguntas, o pessoal falando assim, mas a minha pergunta é muito ingênua e muito iniciante, mas não tem pergunta de iniciante. Isso. Quem tá vendo, tá vendo. Ele falou o seguinte, eu posso usar mais de um servidor ao mesmo tempo? E a outra pergunta é, quando eu começo, como é que eu faço? Eu ativo um servidor e depois eu desligo ele, eu peço para ele parar de... Como é que funciona essa dinâmica de ativar, desativar? Pode usar mais de um, não pode? Fala um pouquinho disso daí, por favor. Tá, ótimo. Bom, você pode usar quantos servidores você quiser, desde que as intenções deles não sejam conflitantes, né? Isso é uma coisa muito básica, mas as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade muito grande de entender. Então, se eu estou fazendo um trabalho de abertura de caminhos, ou se eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento pessoal, ou então eu estou fazendo um trabalho de cura, e aí eu vou lá e vou ativar um servidor de destruição do coleguinha, ou eu vou usar um servidor que é para, de alguma forma, prejudicar uma figura pessoal ou pública, um político, etc e tal, você precisa de entender que existem intenções diferentes que você está gestando e que eles vão sobrecarregar o seu CPU, né? Então, eu falo assim, eu gosto muito de uma metáfora que o Ray Shervin, no livro dos resultados, é um livro que eu indico para todo mundo, ele fala que o nosso inconsciente, ele carrega uma série de processos que ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Da mesma forma que se você der um Ctrl Alt Delete no seu computador agora, vai aparecer uma lista de processos que ele está sendo executado. E eventualmente você pode cortar esses processos manualmente e fazer com que a sua máquina ela possa rodar mais rápido. Então, servidores são processos que eles estão rodando no plano de fundo, no background da sua psique, e que eles estão sendo alimentados não só pela fonte de energia que você está colocando, mas também pelas suas intenções. E aí, quando você tem dois servidores que eles são, de alguma forma, contraditórios, vai gerar um gasto de energia muito maior e esse gasto, se ele se estende por muito tempo, ele vai dar um crack no sistema. Em algum momento você vai precisar reinicializar aquilo dali. Tá? Então, servidores, eles multiplicam os efeitos. Eu posso utilizar o Road Opener do Tom Kelly, junto com o Abralas, junto com, sei lá, De Fortune, não sei mais o que, para uma intenção, por exemplo, de eu ter um ganho financeiro muito maior. Mas eventualmente, se eu for botar, sei lá, o opositor no meio disso aí, pode ser que não dê tão bom. E aí, a outra pergunta que você fez foi... Você tem que ligar um e desligar o outro? Isso. Bom, os servidores todos, eles cumprem as suas funções e, geralmente, eles se desligam sozinhos. Por quê? Como a gente falou, é uma ferramenta, ele não é algo que ele é consciente. Então, quando a gente vai falando e a gente vai personificando eles, a gente vai tendendo a pensar que aquela figura, de alguma forma, ela pode se indispor comigo, ela pode ser vingativa, alguma coisa do gênero. E, no entanto, ela é extremamente impessoal em relação a você. Não é um Exu que pode dar alguma coisa errada e ele vai te cobrar na esquina quando você passar por ali. Não, é uma energia que, se você não manipulou ela de uma forma correta, você pode até dar algum nó energético na sua vida que é culpa exclusivamente sua e da má manutenção daquela energia que você está fazendo. Né? Agora, que depois que eu terminei, eu preciso de fazer um banimento, porque senão aquilo dele vai ficar me atormentando? Não. Desligar o processo é interessante. Se imagina se ele tem um alto grau de magnetismo, basta ele parar de pensar no servidor e falar assim, olha, obrigado pelo processo que foi realizado até aqui agora e eu não estou mais trabalhando com essa energia. Eu faço um banimento simples e aquilo dele está resolvido. Agora, pensar que aquilo dali de alguma forma pode se arrastar e que aquilo dali vai ficar me perturbando, eu acho que não existe. No final das contas, de novo nessa metáfora dos processos, é meramente você abrir o seu painel, né, entrar em estado de gnose e simplesmente anular aquilo dali que não te diz mais respeito e pronto, não tem muitas dificuldades. Eu estou com uma pergunta do Yuka, que eu achei boa. Assim, os servidores eles são alimentados pela sua energia, né? E se você ficar utilizando um monte, corre o risco de você ficar sem energia?
Cara, corre sim, corre, claro que corre. Da mesma forma que a pessoa que ela, vamos dizer, né, vamos usar a metáfora da estafa mental, tá? O cara que ele estuda 8 horas por dia por 3 meses seguidos, se ele não tem um descanso, se ele não tem uma alimentação, se ele não consegue se nutrir, o pensamento dele vai ficar arrastado. As linhas lógicas dele ele vai ter dificuldade de concatenar as ideias, de acessar referências que elas estão ali, né? Então ele precisa de um tempo para ele se pausar. A mesma coisa acontece dentro do nível emocional, a mesma coisa acontece dentro do nível físico, a mesma coisa acontece dentro do nível energético. Então, se você faz um trabalho psíquico que ele é desgastante e você não consegue gerenciar essas energias, sim, você vai se sentir sugado, você vai se sentir como se você não tivesse disposição para fazer as coisas. Às vezes você dormiu 10, 12 horas seguidas, você acorda e você ainda assim está se sentindo muito mal, né? E aí é para isso que servem as limpezas energéticas, é para isso que serve né, a meditação, é para isso que serve uma autoavaliação energética, para a gente entender que nem sempre, às vezes, a gente dá conta de gerenciar todos os nossos processos, mas muitas vezes só da gente perceber que a gente está em excesso dentro desse trabalho energético, que a gente precisa de buscar algum tipo de ajuda, seja no terreiro, seja com um terapeuta, seja com quem quer que seja, para se reorganizar. Então, sim, eu entendo que existe uma certa estafa energética se você não tomar cuidado. Aí agora uma coisa eu achei fascinante que você falou do Abralas, que por ele abrir o caminho e tal, ele também tem esse processo iniciático. E aí você falou também da reforma íntima. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa tua experiência, tipo, como é que é o Vignoli antes, depois do Abralas, como é que aconteceu essa reforma íntima, e como é que ele deu essa, tipo, abertura de caminho, porque no final das contas, pô, essa ideia de abrir um caminho é muito genial, porque ela pode servir para muitas coisas. E o que você falou, reforma íntima é uma abertura de caminhos, né? Eu queria que você me Sim, contasse a tua experiência pessoal. Tipo, como tá. era antes, quando você criou, e conforme isso foi crescendo, como é que você foi para o reiki? E como é que isso funciona na tua reforma? Beleza. Bom, primeiro, Marcelo, eu acho que a gente tem que. Você tocou num termo muito bom, né? Você falou de verdadeira vontade, e por verdadeira vontade a gente entende, né, de alguma forma, o propósito do indivíduo, e não só o propósito, aquilo que consegue contemplar um indivíduo num nível mais sutil, né, num nível de alma. Então a gente tem aí aquela pessoa que ela está. Ela tem os bens materiais que ela quer, ela tem, às vezes, um relacionamento bacana com o esposo ou com o esposo, com amigos, mas de alguma forma ela está insatisfeita, né? Aquela pirâmide de Maslow, né? Que você chega ali no pico da pirâmide e a última coisa é realização pessoal e espiritual. E aí, cara, dentro de toda essa perspectiva, a gente tem aí esse processo que a gente chama de 40 dias de Ábralas. O que é 40 dias de Ábralas? É um trabalho, é um ritual, né, que ele é feito, a proposta é que a pessoa acenda vela por 40 dias seguidos. Ah, mas eu não posso acender vela. Ou então, sei lá, o centro espírita que eu frequento não deixa acender vela dentro de casa. Tudo bem, você pode fazer meditação com a egrégora. A importância é de você fazer uma conexão que ela não se interrompa e que ela desenvolva a disciplina dentro de você para que você possa, por 5 minutos por dia, olhar para si e olhar para os seus objetivos mais imediatos, né? Então, qual que é a ideia do trabalho do Abralas? Que essa ferramenta da espiritualidade possa te prover a solução de demandas que elas são extremamente materiais, que você nunca relacionaria com espiritualidade, e que, a partir do momento que você tem essa oferta correspondida, que você consegue alcançar esses objetivos, que você se conecte ainda mais com a sua espiritualidade, com o seu caminho de desenvolvimento. Então, a gente tem pessoas aí, vamos colocar dentro desse paradigma de que existem pessoas que elas estão mais alinhadas consigo mesma e, por conseguinte, elas vão ter uma vibração energética mais elevada, elas vão ter maior poder de materialização. E você vai ter pessoas que elas vão estar mais desorganizadas consigo mesma e elas vão ter maior dificuldade de alcançar os objetivos delas. Beleza. As pessoas que estão mais organizadas consigo mesma, muitas vezes, basta que elas
olhem para o sigilo do Abralas ou que elas ativem numa única vez e elas têm resultados quase que instantâneos, né? Abundam por aí os relatos de pessoas que falam assim, eu conheci a egrégora hoje, acendi uma vela, 2 horas depois eu recebi a ligação de uma proposta de emprego que eu estava esperando e eu estou empregada e esse é o primeiro dia dos 40 dias que eu estou fazendo. Isso é muito comum. E tem outras pessoas que às vezes elas são muito desorganizadas e que é por isso que a gente pede os 40 dias, porque aquela pessoa não vai ter magnetismo suficiente para que numa vela, numa atuação, que ela consiga acessar aquela energia, trazer o tanto de energia necessária para a materialização do propósito dela, e ela ainda vai sair daí falando mal, falando que a magia não funciona, o servidor não funciona, isso tudo é balela. Então, a proposta de 40 dias é justamente que a pessoa consiga alcançar o tanto de energia necessária que ela precisa para materializar o propósito dela e que aquela energia que sobre, que ela possa também ir utilizando dentro do processo interno dela. Então, é muito comum as pessoas que estão muito desorganizadas falarem assim, nossa, os primeiros 10 dias foram um inferno, porque eu achei que as coisas iam abrir e eu só fui vendo portas fechando. Fui mandado embora do meu emprego, aconteceu tal e tal coisa, eu estou muito pior do que quando eu entrei. Mas aí, chega ali no 20º, 30º dia, e aí apareceu uma oportunidade de trabalho que ela nunca ia aceitar se ela estivesse no lugar que ela estava, apareceram pessoas que estavam afastadas da vida dela há muito tempo, ou então surgiu para ela uma ideia que aí sim sacia ela e toca ela num nível imaterial, né, num nível de alma, que tem muito mais a ver com o propósito dela do que ela estava lá antes, que ela estava confortável no emprego dela, que ela estava confortável na vida dela, etc e tal. Então, assim, eu digo que esse trabalho de 40 dias com Abralas é justamente o propósito da magia, que é tirar a pessoa da zona do conforto, emancipar ela e colocar ela no controle da própria vida. Ainda que para ela ter controle de fato da vida dela e dos fluxos energéticos que afluem nela, ela tem que fazer 4, 5 vezes essa quarentena, ou que ela tem que estudar anos a fio para de fato ela conseguir essa mestria. Mas o ponto é conseguir justamente aproximar a pessoa mais do que seria o ideal dela, não do que ela acha que seja o ideal dela, mas do que a espiritualidade, né, de alguma forma determinou ou pensou, né? Aquela coisa da metáfora do mapa astral, de que quanto mais a pessoa está organizada consigo mesma, mais ela se enxerga naquilo dali. Eu vejo muito isso no trabalho com Abrams. Então, você me perguntou sobre o meu processo individual. E eu não vou muito longe, não. Eu não vou falar do quanto que eu mudei nesses 5 anos de trabalho com Abrams, não. Eu vou falar desse ano específico. Dia 31 de dezembro de 2019, eu virei e falei assim, cara, 2020 vai ser o ano que eu vou ganhar dinheiro e que eu vou organizar as minhas coisas. E aí eu falei assim, eu vou fazer 365 dias de Abralas. Por quê? Isso, além de dar uma disciplina muito massa, vai ser muito interessante de fazer um ano a fio. E eu tenho feito. Hoje eu tô aí no dia 130 do meu ano pessoal, né? Acho que seja mais ou menos isso. Mais de 100 com certeza é. E eu não perdi nenhum dia. E as diferenças de oportunidades de coisas que apareceram no meio disso aí foi incrível. Mas aí a gente não vai falar só de resultado material. Eu vou falar da minha própria vivência. Surgiram uma série de perspectivas diferentes. Então eu comecei a fazer um trabalho com Shenhame Forash, com 72 nomes divinos, de fazer ali os 72 nomes, um a cada 5 dias, seguindo o padrão do Lamen. E aí eu fui vendo que, de alguma forma, essa energia que ela já está me acompanhando há muito tempo, do Abralas, de abertura de caminhos, ela facilita muito as conexões, facilita muito eu entrar em contato com pessoas que elas estejam alinhadas com o meu propósito, facilita muito eu absorver e colocar isso na minha vida. Então, assim, eu não vou atribuir diretamente esse processo nosso, esse encontro nosso aqui, à atuação do Abralas, mas essa é uma das séries de reencontros com pessoas que eu acho interessante, com projetos que eu valorizo, que estão se abrindo na minha vida. Então, aquela coisa de quando você coloca coincidências em sequência, de alguma forma elas revelam algum tipo de energia. E eu acho que o trabalho com Abralas tem muito a ver com isso, sabe, Marcelo? Ele tem essa parte. Agora a gente vai voltar para aquela primeira pergunta lá, que era a magia do caos como feitiçaria versus como uma obra iniciática. E aí, no meu caso, você está fazendo a magia do caos como um processo iniciático, certo? Isso, sim. E aí, né, eu
Vamos lá, eu costumo dizer que magia do caos, por ser um metasistema, ela é a perspectiva que todo adepto chega em algum momento da jornada dele. Por quê? Em algum momento da jornada dele, ele vai entender o que do Grimório são elementos que eles são indispensáveis para a prática e que eu preciso executar o círculo bonitinho, eu preciso fazer essas fumegações, eu preciso de fazer a minha purificação com um banho de sopo ou de salve, etc e tal, porque é aquilo que está sendo dito, ou o que funciona dentro daquele método, né, que é o travar o contato com a entidade, ou o travar o contato com o sagrado anjo guardião, ou a execução desse feitiço na frente do caldeirão, né, desse banho de ervas, etc e tal, que é realmente algo indispensável. E aí, né, eu vou puxar sardinha para o meu paradigma, que você vai passar a entender que tudo é energia e que algumas coisas de fato são indispensáveis porque são chaves para a egrégora. Então você precisa de fazer a chamada enoquiana para você acessar aquela inteligência, porque aquela chamada, ela não é meramente um texto que vai aproximar, não, ela é o link energético para aquelas energias que estão se aproximando ali. Agora, quando eu estou falando, por exemplo, do trabalho com o servidor, eu não preciso da vela para ativar ele, eu preciso do sigilo dele, né? Da mesma forma, na Goécia, beleza, eu não preciso do círculo de proteção ou do triângulo para evocar aquilo dali. Mas, e se eu não tivesse círculo? E se eu não tivesse domínio? E se eu não tivesse estrutura? A minha plataforma de evocação, de alguma forma, ela não vai ter desequilibrada, né? Então, eu entendo que magia do caos é um nome que foi dado para um paradigma que ele é esse paradigma de metasistema, de organização das informações que a gente tem nas nossas referências. E aí, eu não estou advogando a ideia que se tem por aí de que cada um vai criar o próprio sistema e que isso é melhor para todo mundo. Não, pelo contrário. Eu acho que os sistemas tradicionais, eles têm aí uma taxa de acerto e eles têm uma historicidade que torna a egrégora muito mais forte e muito mais fácil de ser acessada do que você criar um próprio sistema iniciático que você ainda não tem um ipsíssimos, um magos, para ele conseguir te dar ali o passo a passo do processo. Mas a magia do caos, enquanto uma ferramenta de feitiçaria, enquanto uma ferramenta que ela vai servir para as pessoas que elas estão chegando, beleza, ela é acessível, ela vai te dar aí uma forma de você fazer sigilos, ela vai te dar uma forma, um grimório com um tanto de servidores, etc e tal, mas e aí? Onde que você vai além disso? Porque se é tudo extremamente acessível e nada te tira da zona do conforto, você nunca vai estar buscando auto-melhoramento. E aí, se a gente tem aquele paradigma que a gente falou mais cedo, da pessoa que, organizada consigo mesma, consegue fazer uma magia muito mais intensa, muito mais eficiente, e a pessoa que desorganizada consigo vai precisar de um trabalho muito maior, essa pessoa que está organizada consigo mesma, ela levou um tempo para se organizar. E esse é o trabalho iniciático. É as pessoas entenderem que quanto mais trabalhando sobre si próprias, maior são as possibilidades que ela tem na vida dela e maior é o poder de materialização que ela tem. Né? Então, se a gente fosse fazer um argumento extremamente materialista, né, que quanto mais organizado consigo mesmo, mais as portas vão se abrir e você vai ter vivência e dinheiro e etc e tal. Mas é muito mais do que isso, porque a saciedade, a satisfação que a magia te dá e que o trabalho consigo mesmo é capaz de evocar, ele chega nos ápices do êxtase, no sentido de que você consegue ter um prazer quase que sexual com aquela prática. Né? Então, o trabalho do magista sobre si mesmo, ele é prazeroso e a emancipação, ela é prazerosa. Por isso que eu tenho esse pé atrás com o que a gente tem hoje de magia do caos, de que ela é uma ótica extremamente utilitarista e extremamente simplista, que não faz com que as pessoas flertem com visões diferentes, com outras perspectivas, e que elas só querem saber de um grupo de servidores para resolver alguma demanda imediata que apareceu na vida dela. Né? E aí vira aquela coisa que a Umbanda foi por muito tempo, que é balcão de milagres. Imagina isso. É uma colocação perfeita mesmo. Essa ideia de que
Eu entrevistei o Caio, ele é um magista que trabalha com jogos, e ele chamava de efeito flow. É justamente isso que você acabou de descrever, só que com outras palavras. Aham. É um sistema mental que você coloca nos jogos, onde o jogo é um pouquinho mais difícil do que você pode fazer ontem, mas não tão fácil que você vai desistir. E aí esse flow vai te levando sempre numa subida constante. E pelo que você falou, a Bralas te coloca nesse estado, né? Você vai melhorando um pouquinho, melhorando, ele vai abrindo os caminhos. E putz, isso que você falou da magia do caos como iniciático, eu achei sensacional, cara. O Caio, ele né, tem uma série de servidores que ele trabalha junto com os jogos dele, né? Um cara muito bacana, assim. E aí, Marcelo, tem aquela questão de, tipo assim, eu flerto muito com essa ideia da sensibilidade de cada pessoa. Então, você tem a pessoa que ela é um magista extremamente prático e que ele vai lidar ali com a evocação do Grimório, ipsis literi, né, seguindo a fórmula, etc e tal. Mas você tem pessoas, igual, por exemplo, esse caso que você descreveu, que a pessoa era capaz de enxergar o pentagrama projetado na parede e que você vai ter pessoas que elas vão ter dons de clarividência, elas vão ter uma capacidade muito maior de telepatia, e aí tem esse fenômeno de pessoas que são capazes de se comunicar com esses servidores, que elas são capazes de trocar ideias mentais por meio dessas ferramentas. O que nos leva justamente a questionar, assim, o quão de autômatos são esses elementais artificiais e o quanto que aquela egrégora, de alguma forma, ela não desenvolve algum tipo de inteligência instintiva. Então, eu ouço muito, assim, dentro do trabalho com Abras, eu não posso falar de outros servidores, porque eu não mapeio os resultados dos outros servidores, mas dentro do trabalho com Abras, de pessoas falando assim, para mim, não me importa muito o trabalho de acender vela e etc e tal. O que importa para mim é a forma como ele me aconselha. De sugerir eu fazer certas coisas que no início me pareciam completamente despropositadas, mas depois que eu fiz, eu sabia que aquilo dali era a oportunidade que eu precisava. Então, sei lá, a pessoa saiu do emprego e está esperando, procurando, né, uma outra profissão, uma outra vaga de emprego, e aí ela tem um insight, uma ideia, uma intuição dela abrir um próprio negócio, prestar um serviço de uma coisa que ela já faz, né? E aí ela fazer aquilo dali, e no final dos 40 dias o negócio está dando certo, um tempo super curto para uma empresa, para uma microempresa, né? Mas que já estava ali na programação da pessoa. Então, eu entendo que reforma íntima é isso, sim. É claro que é um trabalho sobre si, de revisão, de autocrítica, etc e tal, mas é também você conseguir selecionar as oportunidades que estiveram o tempo todo de bandeja na sua frente, você nunca percebeu elas, e que a partir de algum tipo de magia, algum tipo de, né, estralo mental, você consiga gerenciar e administrar melhor os fluxos da sua vida para que tudo flua. Eu acho que isso é abertura de caminhos. Oh, perfeito, colocação maravilhosa. Eu tenho algumas perguntas que eu larguei agora para o final, Legal. por exemplo, que não estavam relacionadas, por isso que eu não quis te interromper, né? O Paco pergunta assim, por que existe a palavra caos na magia do caos? Uh! Cara, eu vou voltar de novo, assim, para dizer que caos, na magia do caos, não tem a ver com entropia, nem nada do gênero, né? Ali no final da década de 80, o pessoal que fundou a IoT, o Ray Shervin, o Peter Carroll, o Phil Hine, essa galera, ela flertava muito com física quântica, né? E aí tinha essa coisa de pensar essa expansão de possibilidades. Aí tem um autor que eu gosto muito, na verdade é o meu autor preferido, que é o Robert Anton Wilson. E no livro dele, A Seção de Prometeus, ele cita um matemático, né, que ele fala justamente dessa questão de como que caos não tem a ver com entropia, mas sim um conceito chamado sintropia ou negentropia, que é o quê? A negação da entropia. Enquanto a entropia é a progressão para a desordem, as coisas se tornarem cada vez mais irreconhecíveis e com menos coerência, a sintropia é o conceito de que
todos os fatos, todas as coisas, elas se progridem, o progresso delas é sempre para uma organização mais sutil que a gente ainda não é capaz de apreender. Então, caos seria justamente a ordem seguinte de organização dos fatores, que ele tem um nível de coerência mais sutil. Então, eu posso dizer que a existência dos anjos, ela é caótica para a humanidade. Eventualmente, a gente vai conseguir entender como que se dá toda aquela relação ultra complexa e toda a hierarquia ante o trono do Criador para essas consciências que elas se apresentam. Mas, enquanto nesse estado nosso, humano, isso é caótico, né? E aí a gente tem essa progressão, então, de que tudo vai tender ao caos, a uma ordem mais sutil, e que a gente vai se organizando e estabelecendo coerência. Então, assim, eu não vou saber dar exatamente o porquê do nome de Magia do Caos, mas a proposta do caos é justamente essa. O Peter Carroll, no Liber Null, ele define que libertação, ele define que a grande obra, ele define que esse ideal da magia tradicional de emancipação de si, ele é equivalente à aquisição de possibilidades. Que a magia, ela tem que ser justamente esse desenvolvimento, essa expansão do que eu posso, né? E o caos, então, ele vai servir para isso. Ele vai servir para me aumentar cada vez mais as possibilidades que eu tenho para minha vida pessoal e para minha atuação no cotidiano. O Marcelo comentou aqui, o Piaget, na pseudo-desenvolvimento, traz essa ideia. Ele diz que o nome desse conceito é equilibração majorante. Uau! Uou. E uma outra pergunta do Yuka, ou da Yuka, não sei aqui. É como iniciar esse processo? Quem não conhece Magia do Caos, como é que ele começa aí o Abralas? Legal. Cara, eu entendo assim. Eu acho que o Abralas é um processo que ele é extremamente acessível e eu vejo que muitas pessoas chegam hoje à magia e ao ocultismo por meio dele. Então, eu tenho uma série de terapeutas ou uma série de pessoas que às vezes elas flertam com esse movimento, sei lá, de nova era ou com uma espiritualidade, né, dentro da Umbanda e que elas vão cair no grupo do Abralas, e lá a gente tem um PDF curtinho de 10 páginas e que ele vai explicar exatamente qual que é o processo do trabalho com Abralas. Então, basicamente eu li sobre ele, entendi o que é uma ferramenta de abertura de caminhos, eu visualizo o sigilo dele, né, aparece um asão assim, né, tem uma cruz no meio dele, etc e tal, eu visualizei aquele sigilo dali e sei lá, eu fechei os olhos, entrei em meditação, ou eu posso entrar no meu templo astral e visualizar aquela imagem dali, e eu faço um intencionamento. Eu tô com um processo para resolver e eu quero que ele saia mais rápido. Vamos pegar um exemplo atual. O meu auxílio emergencial não sai de jeito nenhum. Ou, sei lá, foi mandado embora e tem processos burocráticos para serem resolvidos. Eu direciono a minha intenção para aquilo dali e pronto. Tá ativo, não tem mais do que isso. A pessoa, eventualmente, quando ela tem o primeiro sucesso dela, ela fala, cara, isso funciona, eu quero conhecer mais a fundo. Beleza. Aí a gente convida para fazer os 40 dias, que é o quê? Basicamente, esse mesmo processo, repetido por 40 dias seguidos. Vai ter o fulaninho que ele não vai conseguir fazer lá no 27º dia. Beleza, perdeu? Começa de novo. Mas eu perdi e tal. Então, parece muito com o Homer, né? Observa o dia que você caiu, o que aconteceu. Você não estava em casa? Por quê? Você estava distraído? O que aconteceu nesse dia? E aí você recomeça esse processo. Bom, então esse é o trabalho com Abralas especificamente. Para a magia do caos como um todo, o que eu recomendo? Tem algumas bibliografias específicas, né? Que a gente tem aí o Liber Null, né? Publicado pela Penumbra, uma publicação maravilhosa de um livro muito bom, que assim, já é considerado um livro clássico, embora ele não seja de magia tradicional. O livro dos resultados, que a gente tem ele disponível em PDF na internet,
todo mundo está ouvindo, se quiser conferir, é um livro curtinho, de 40 páginas, você lê ele em uma sentada, aí, que ele vai dar uns insights muito interessantes. A gente tem o Phil Heine, o Caos Instantâneo, e eu vou recomendar os episódios do Vortex, que falam muito de magia do caos. Eles não são tão iniciantes, não é tão simples assim, mas eles conseguem contemplar bastante conceitos aí, né, que a pessoa vai ser bem feliz em tê-los. Então, essa é a próxima pergunta. Como é que o pessoal te acha? O cara olhou e falou, pô, gostei e tal, e aí? Como é que Legal. consegue falar com você? Cara, em todas as redes sociais, o meu @ é rfvignoli. Então a pessoa pode entrar lá, mandar um inbox, né, trocar uma ideia e tudo. Mas, além de Facebook, Instagram e Twitter, eu tenho um canal no YouTube, né, um canal que ele não tem pretensões, não tem pretensão de ser youtuber. A ideia ali é compartilhar um ou outro ritual que ele seja interessante. Então eu tenho lá execução do RMP, eu tenho o Pilar do Meio, eventualmente vou trazer alguns outros rituais da Golden Dawn que eu particularmente gosto muito. E ali é uma ideia, não é para ser uma fonte de informação contínua, é para ser um acervo de materiais úteis que as pessoas podem ir lá e buscar, né? Enfim. E, Marcelo, é isso, assim. Essas 3 redes sociais, eventualmente eu vou aparecer com outros projetos por aí, mas é isso, estou nesses lugares. Não, inclusive, eu vou recomendar. Eu assisti aquele do RMP, eu achei que ficou muito, muito bom, cara. Pô, que massa. Muito chato, eu sou virginiano penteiano. Que incrível. Se eu soubesse fazer direitinho. Você chegou a ver, eu tinha um de, sei lá, 10 anos atrás, mas o teu tá muito brilhante, porque ele vai metade. Então não tem como. Se o cara assistir aquilo e não aprender a fazer, desiste. Pô, que legal. Que legal. Tá muito didático, cara. Tá de parabéns. Eu tô com 2 perguntas. Uma eu nem sei responder, não sei se você vai saber responder. Alguém perguntou para você falar de Malamagic. Tá, legal. O Malamagic é uma marca minha que é de japamalas. Eu confecciono alguns malas e guias de entidade, tudo em cristal, tudo em pedra. E aí as pessoas me perguntam muito sobre isso, porque são objetos de poder, né, que eu confecciono às vezes sob encomenda. Então, assim, já tive a oportunidade de fazer guias para algumas entidades que elas foram dando o passo a passo, me dizendo como é que elas queriam, etc e tal. Então, se alguém quiser conferir esse trabalho, no Instagram tem o @malamagic. Eventualmente eu vou postar um outro vídeo sobre meditações com mantras e sobre esse trabalho de consagração de objetos e de como que os objetos de poder vão se imbuindo com energia. Pô, porque com essa tua técnica e com o teu conhecimento para montar isso, a gente sempre está divulgando o pessoal que trabalha com artesanato mágico, que faz a coisa direito, que é difícil de achar. Pessoal, não sabia, você não colocou no nosso roteirinho? Marcelo, eu gosto muito Desculpa, fala aí. Você não colocou no roteirinho? Eu nem sabia. Pô, agora eu achei excelente, porque é bom ter uma galera que a gente possa pegar. Tem muita gente da Umbanda que às vezes precisa guia tal, com as pedras, e a gente não tem onde recomendar, pô. Uai, bacana, tô à disposição. Eu gosto muito desse trabalho de confecção de armas mágicas, assim. Tô fazendo o sigilo da EMF nascer, assim, né? Não em madeira, não em MDF e tal, uma coisa mais tradicional, assim. Então, eventualmente, eu brinco com esses trabalhos, assim, sabe? Mas os japamalas, se quiser, né, dar uma conferida no trabalho lá no Instagram, o @malamagic, tem bastante coisa bacana, cara. Esse trabalho artesanal é louco. O Thiago, que fez a palestra de alquimia, ele fez o MF em cera. Parece um queijão. Isso. Mas é um trabalhão, cara. É uma coisa que eu admiro, porque eu tenho 2 mãos esquerdas, não sei fazer porra nenhuma. Artificiais. Bom, a galera não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou fazer assim. Eu vou encerrar oficialmente aqui, vou dar o stop, e aí eu vou abrir as câmeras para a gente começar a bater um papo. Maravilha. Você que assistiu a gente até agora, muito agradecido, e tem aqueles bagulho do YouTube, clica, se junta no canal, dá like, essas coisas aí. Eu sempre tomo bronca porque eu não falo, mas, pô, se o cara aguentou 2 horas hoje é o episódio 40, então a gente está completando 80 horas de bate-papo. Então é assim, de você se divertir, aprender pra caramba. Então, muito obrigado
obrigado pela tua presença e brigadão, Rodrigo, de coração. Eu achei que foi do caralho, foi muito legal mesmo esse bate-papo. Marcelo, eu que agradeço, cara. A gente vai colocar tudo aí embaixo. E para você que Maravilhoso. está em casa, grande abraço, até o próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, galera.